Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um episódio do Prisma Podcast. Todos eles ficam armazenados on demand no canal do CEL e PEPEL, o Centro de Educação em Letras, e o programa de pós-graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens. Você pode assistir os nossos episódios a qualquer momento. Mas a gente pede também que você se inscreva no canal para colaborar, ajudar a divulgar as ações que acontecem no âmbito da universidade. É isso mesmo. O objetivo desse canal é levar da ciência para a nossa sociedade do que acontece no âmbito da nossa instituição. E para hoje, para esse episódio de número 23, nós conversamos com o pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal do Acre, o professor Dr. Alexandre Ricardo Ride. Professor Alexandre, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde a todos que estão assistindo e é um prazer participar dessa entrevista. Conta para nós, professor, como é que o senhor chega a ser pró-reitor de planejamento? A gente sabe que é uma pasta que se encarrega para pensar, a professora Guida hoje brincando, isso que é o homem do recurso, é o homem da verba. Conta pra gente como é que o senhor chega na pró-reitoria e quais são as principais atribuições desse cargo. Perfeito. Então, a trajetória, né, eu me formei em engenharia civil, né, trabalhei algum tempo, né, na área, né, inclusive na iniciativa privada, né, e depois no Rio de Janeiro, né, que eu fiz a minha graduação, sou de lá, fiz lá na Pontifícia Universidade Católica. Trabalhei 4 anos, né, na engenharia civil, né, em obras, né, e depois vim para o Acre, né, em que passei então ao serviço público. Fui trabalhar no Estado, né, e nisso então começou a despertar toda essa vertente ligada ao planejamento, né, ao planejamento das ações, aos programas de governo, né, e isso me entusiasmou muito, né. Comecei no desenvolvimento urbano, em meio ambiente, né, uma secretaria que hoje não existe mais, virou a Secretaria só de Meio Ambiente, né, a SEMA do Estado, e depois eu fui para a Secretaria de Planejamento do Governo. Né. Certo. Lá eu fiquei algum tempo, né, e também no planejamento da Prefeitura de Rio Branco, da capital, né, e até que fiz um concurso para a universidade, né, e passei, concurso na minha área, fui, né, como professor então no curso de Engenharia Civil. Isso é em 1995. 95, quando eu entrei exatamente na universidade, né? E ministrava aulas na área de cálculo, né? Então a minha área era o cálculo estrutural. O senhor é um professor lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Exatamente. E em 2012, aí fiz meu mestrado e tudo mais, né? E não tinha conseguido ainda sair para o doutorado. E fui convidado na época, então, em 2012, pelo professor Minoro, né, que ele sabia da minha experiência, né, fora da universidade na área de planejamento, e me convidou, então, para assumir essa pasta. Né. E aí aceitei o desafio, né, juntamente com a equipe do planejamento na época, né, fizemos, então, algumas transformações, né, que fizeram com que a universidade hoje contasse com o planejamento e a gestão estratégica, né, que é muito importante para qualquer instituição trabalhar ligada a isso. Daí vem a minha próxima pergunta. O que é que significa um planejamento estratégico para uma instituição pública como a UFAC? O que é que significa ter um planejamento estratégico? Em essência, é você saber onde você está e para onde você quer ir. Para isso, então, você tem os objetivos, né? Para se chegar onde você quer ir, quer dizer, a visão do futuro. Como é que você quer ser daqui a 10 anos? Então, a gente trabalha no horizonte de 10 anos, né? Então, chama-se o planejamento. Você faz o planejamento, todo um plano, o plano é sempre flexível, né? Você vai mudando, né, com o tempo. E a gestão estratégica, ou seja, você, através de indicadores, você vai medindo, tá certo? Se aquelas suas metas estão acontecendo. A instituição tem um plano de desenvolvimento institucional que está intrinsecamente ligado com esse planejamento, e aí entra a pró-reitoria fazendo esse planejamento para alcançar aquelas metas que estão nesse plano, seria isso? Exatamente. Então, o planejamento estratégico ele é feito, é um plano participativo, né?
em que a gente envolve as lideranças e a comunidade universitária, né, a fim de aprovar este plano. Para né? cada 10 anos tem um. Para cada 10 anos tem um. Né? Então, nós fizemos um 2014, 2023, agora nós estamos em 2024 até 33. Né? Então, nós temos um plano até 33. E o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele é feito a cada 5 anos. Então, ele é um plano tático com relação ao planejamento estratégico. Então, ali temos as metas a serem alcançadas, né, por cada segmento da universidade, que compõe a universidade, né, nas suas mais diferentes áreas. E o acompanhamento tem essa atribuição de acompanhar, tá certo, e monitorar esse desenvolvimento. Né? Então, hoje, no planejamento são 3 diretorias. Né? Uma diretoria trabalha exclusivamente com a questão dos dados da universidade, né, como o censo também, relatório de gestão. Né. Temos a outra diretoria ligada mais à parte do controle institucional e uma outra ligada à parte de orçamento e custos. Né. Então, todos os custos da universidade, para você ter uma ideia, eles são apropriados. Né. Então, hoje nós temos exatamente todos os contratos da universidade, né, anotados, né, de forma que a gente possa chegar ao final do ano, tá certo? Com nenhum déficit. Né? Então, até hoje, nós conseguimos essa façanha, embora nosso orçamento esteja cada vez mais achatado. Muito bem. Então, a Pró-Reitoria de Planejamento tem as diretorias. Fala pra gente quais são essas principais diretorias, quem são as pessoas, porque isso fica no imaginário da gente. Nós que estamos aqui no Campus Floresta, a gente geralmente fala muito com as pessoas. Eu lembro que eu cheguei na universidade, em 98 eu era estagiário, mas ali eu já ouvi falar do Pró-Reitor de Planejamento, vai vir, o Pró-Reitor de Administração, e a gente ficava naquele imaginário, não sabia, porque naquela época era mais difícil o contato, né? Mas eu lembro muito bem do Tim, que passou pela Pró-Reitoria de Planejamento, né? Ele antecedeu o senhor, aí depois chega o senhor. Mas fala, eu lembro que tinha a Lorena, não sei se ela ainda está lá na Pró-Reitoria de Planejamento, mas quem são as pessoas que trabalham com o senhor diretamente? Então, hoje a Pró-Reitoria de Planejamento tem uma equipe muito reduzida. Né? Somos 9 pessoas. Né? Então, nós temos uma diretoria, né, que cuida exatamente do planejamento, né, institucional, acompanhando o PDI, formulando relatório de gestão, né, a questão dos nossos números. Né? Então, nós temos hoje o caderno do FAC Números, né, e o FAC Números encerrou em 2023 e agora nós temos o anuário da Universidade Federal do Acre, que é uma plataforma Empower BI. Né? Então, é muito importante essa plataforma. Hoje, se você entrar na página da universidade, você vai ter acesso, né, ao ANUFAC, ele chama ANUFAC, Anuário da Universidade Federal do Acre. Né? E lá você tem dados e informações que você pode coletar desde 2012. Então, alguns vêm desde 2012, outros desde 2013, outros desde 2014. Então, você pode trabalhar com o horizonte temporal que você quiser até 2024. Então, é uma plataforma sensacional para você cruzar dados da universidade e informações também. E esses dados são alimentados a partir desse FAC Números que é gerado? Eles são alimentados por todos os setores. Então, essas informações chegam no planejamento, seja através das plataformas do SI, né, que é o Sistema Integrado de Ensino, né, do próprio censo educacional e informações que vêm diretamente das pró-reitorias, das unidades. Então, quem coordena todo esse trabalho é a Lorena, que é a diretora, né, dessa diretoria. Né? O outro diretor é o Edivandro, que trabalha exatamente com os processos, com o controle, com o próprio planejamento estratégico. O Edivandro era do NTI, né? Que era do NTI, era diretor do NTI e agora está como diretor desta área no planejamento. E a outra diretoria é da Diretoria de Orçamento e Custos, que é da Cleide, né, que foi do TIM há muito tempo, né? E a Cleide hoje está lá no controle financeiro de custos da universidade. Né? Eu costumo apelidar ela de dama de ferro, né? Porque ela tem que ter as contas todas na ponta do lápis. E ela tem essas contas na ponta do lápis. Então, vamos falar desses dados, professor. Como que esses dados, como que o planejamento estratégico influencia diretamente na vida dos alunos, dos professores e da comunidade externa como um todo? Perfeito. Então, vamos falar da questão do orçamento em si. Certo, né? Que todo mundo sempre fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Né? Então, hoje nós passamos por restrições, tá certo? Preocupantes, vamos colocar assim. Certo. Então, essa gestão assumiu, vamos colocar desde a época do professor Minoro, né? Depois a professora Guida, né? Como reitora nesses últimos anos, tá certo? E no início, né, a gente ainda contava com uma ação orçamentária que chamava o REUNE,
reestruturação das universidades federais. Para você ter uma ideia, em 2014, os nossos recursos de investimento eram de 27 milhões. E eles foram reduzindo ao longo do tempo. Gradativamente. Tá certo? Gradativamente, né? Hoje, esse recurso é de 2 milhões. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir de 2016, com a chamada emenda do teto dos gastos públicos, tá certo? Isso foi em final de 2016, em dezembro, né? Mas valeu para a educação a partir de 2018, né? Exatamente quando a Guida, né, a professora Guida, assumiu a reitoria. Certo? Que em tese... Então, dos 27 milhões foi para 7 milhões, para você ter uma ideia. Então, nosso investimento passou a ser de 7 milhões. E foi reduzindo cada vez mais. Por que foi reduzindo? Chegou em 2018, já estava com o quê? 2018 estava com 7 milhões. 7 então, foi milhões. reduzindo, hoje está com 2, certo? Certo. Então, por que isso foi acontecendo? Porque a emenda do teto dos gastos, ele limita o nosso orçamento, certo? Então, você tem um limite. Então, de um ano para o outro, o reajuste do nosso orçamento é pela inflação, certo? Só que o crescimento interno dessa matriz é muito maior do que a inflação. Por quê? Porque os professores, eles vão, né, e os servidores, de um modo geral, os técnicos, né, eles vai ocorrer na promoção, a progressão, né, e tem aquele plano de carreiras, né, o salário vai aumentando, tá certo? Esse aumento da matriz de pessoal vai achatando a matriz de custeio e a matriz de investimento. Estou entendendo. Certo? Então, hoje, por exemplo, a matriz de pessoal é cerca de 85% dos nossos recursos, que são despesas obrigatórias, né? O custeio, portanto, foi sendo achatado, né? Hoje, e o custeio 17, é aquele recurso para você comprar papel. Exatamente. O custeio você paga energia, você paga água, você paga a manutenção predial, você paga a limpeza, você paga a segurança. Sobra o que para investimento? Sobra material de consumo. E o investimento é exatamente a realização de obras, né? Serviço de engenharia, tá certo? E aquisição de equipamentos, né? Então, você vê que hoje esse recurso é muito reduzido. Não dá conta de uma universidade. A nossa universidade, para você ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, ela cresceu, em termos de infraestrutura física, 56%. Nós saímos de 97 mil metros quadrados, hoje nós temos 137 mil metros quadrados. Mas aí, só para esclarecer, esse crescimento é visual. A gente consegue ver que de 2012 para cá a universidade se transformou num canteiro de obras. Aqui o Campus Floresta cresceu bastante. Então, essa sua fala traduz de fato o que a gente vê. Tá certo que a gente demanda algo mais ainda, mas a gente vê que houve esse crescimento. Mas eu fico pensando assim, como os recursos para investimentos vão diminuindo, né, devido a essas progressões que são obrigatórias, né, dos servidores, é preciso que haja, por exemplo, recursos para investimento, mas de uma fonte de outra. Por exemplo, não entra nesse cálculo emendas parlamentares, né? Não entra. Não, nesse cálculo do nosso orçamento, não. Tá ótimo. Tá certo? Tá certo. Então, a emenda, ela vai entrar no nosso orçamento, mas depois da aprovação, tá certo? Entendi. Orçamentária, né, no Congresso Nacional, certo? Então, o que nós verificamos antes da lei do teto? Você já sabia que em 2016 ocorreria isso, né? Então, nós fizemos diversas reuniões, ficamos extremamente preocupados com o que poderia ocorrer, tendo em vista já a curva de declínio, tá, dos recursos para investimento. Bom, se isso continuasse, tá certo, nos anos vindouros, íamos chegar a uma situação que é chamada de shutdown. Shutdown é a paralisação das atividades. É o bloqueio total. Bloqueio total das nossas atividades administrativas. Não teríamos dinheiro, recurso para pagar, tá certo? O custeio. Então aí entra o planejamento, né? Dando essa visão de futuro, né? Olha, nós temos esses desafios a vencer. Muito bem, a administração superior, né, a reitoria, né, começou então a ter uma proximidade maior, tá certo, com a nossa bancada, porque os recursos hoje, né, vamos colocar assim, do governo federal, estão cada vez mais, né, sobre o comando do Congresso Nacional, tá certo? Tá certo. Então nós tivemos uma informação que quase 50% do orçamento público está no Congresso Nacional, né? Então é um valor muito elevado. Então os nossos parlamentares, eles se sensibilizaram com a universidade,
em contribuir com as emendas. Por que que isso aconteceu? Porque todo recurso colocado de emenda aqui na universidade, ele é executado. Nunca voltou recurso nenhum. Isso é bom para a visibilidade Bom, daquele credibilidade, visibilidade, né? Extremamente importante para o parlamentar e também para a universidade, né? Então, essa parceria foi sendo feita. Os parlamentares, nossa bancada muito sensível, né? E sempre respondeu, tá certo, à altura das necessidades da universidade, nosso parlamentar. Então, isso foi muito positivo, né? Enquanto o nosso orçamento ia reduzindo, mas os parlamentares entenderam, se sensibilizaram e contribuíram, né? Então, porque vem acontecendo na universidade, né? E aí a gente consegue, né, ter algumas obras aprovadas, enfim, a gente consegue. Aqui no campus Floresta, por exemplo, para a gente registrar, nós temos um laboratório de paleontologia, que está em processo de construção. Certo. Temos o laboratório de socioambiental, que também está em fase mudanças de entrega, climáticas, mudanças climáticas, né? E o café também, Isso. né? E temos a perspectiva de liberação de emenda parlamentar no valor aí para a construção de um prédio no valor medindo aí 800 metros quadrados. Então é uma perspectiva. Então, isso está tudo programado, mas vai depender da aprovação do orçamento que vai vir aí. Então, eles vão ter reunião agora dia 19, né? Amanhã, né? Espero que até sexta-feira consigam aprovar o orçamento. Aprovando o orçamento, imediatamente a gente já sabe o que vai vir de emenda, né? Então, o que foi colocado para a universidade, aí uma gestão, né, da reitora lá em Brasília, né? E exatamente essa credibilidade toda, né, que a universidade hoje dispõe, os seus 60 anos de fundação, contou muito, os seus 50 anos de federalização. Então, isso tudo veio contando muito, tá certo? E aí nós temos uma sinalização de um bom recurso de emenda, tá certo? Para a gente executar. Então, esse ano nós vamos queremos contar com todos os nossos servidores, tá certo? Para que a gente consiga executar o orçamento, né? Então, se vier o recurso que a gente está esperando, e aí está na programação esse bloco aqui para Cruzeiro do Sul, tá certo? Então, ele vai acontecer também. Tá, e aí o planejamento já fica pensando que isso aí vai ter gastos com energia elétrica, com gasto com segurança, gasto com limpeza. E aí onde entra o planejamento nisso? Exatamente. Então, Mauro, o que acontece? O Plano Nacional de Educação, que encerrou exatamente o ano passado, em 2024, era também um plano de 10 anos, ele dizia que as universidades deveriam crescer 50%. Então, nós cumprimos com isso, tá certo? E é uma perspectiva do governo federal, né, do atual governo federal, a expansão das universidades. Continuou. Tanto é que foram liberados recursos do PAC, tá certo? Para o campus de Brasileia. Então, tem 40 milhões, né? Nós já estamos executando 1 milhão, que é para a elaboração do projeto desse campus. É um campus que vai ter de edificações 8.500 metros quadrados, né? Então, vai ser um campus, né, que vai ser licitado as obras esse ano, né? Isso vai ser lançado esse ano, tá certo? Então, daqui a 3, 4 anos, nós já vamos ter 6 cursos lá. No Campus Fronteira. Campus Fronteira. Então, aí você pergunta, sim, mas aí como é que fica isso? Exatamente isso que a gente tem que colocar e posicionar o Congresso Nacional, entendeu? Olha, estamos crescendo, tem necessidade de crescer. E aí, evidentemente, que são feitas, né, as intervenções políticas, tá certo? Para que as coisas vá acontecendo. Certo, Luiz. Explica para a gente, então, para a nossa audiência que está acompanhando, como é que se dá o custo aluno na instituição? Porque isso também influencia nos recursos que a universidade poderá receber. Perfeito. Olha, é muito importante, tá certo, essa pergunta, pelo seguinte: você tem os ingressantes e você tem aqueles que se formam. Perfeito? Então, essa relação hoje nossa, que não é só nossa, é da maioria das universidades, ela está em torno de 40%, né? Então, isso ainda, né, como resposta, ela tem que ser melhorada. Perfeito? Então, essa é a grande função nossa, dos professores, né, dos docentes, né, e juntamente com seus técnicos, né, de apoio administrativos e os alunos, tá? Superar isso, né? Nós temos que superar isso, né? Nós temos que incluir, mas nós temos que ter uma política de permanência, né? Então, é muito importante que todas essas agendas cheguem no governo federal, sejam discutidas, tá certo? Porque
que a gente possa fazer com que esses alunos permaneçam aqui dentro e não ocorra nem muita retenção, aí é uma coisa que depende muito de nós também, professores, e também não ocorra evasão, que as causas são múltiplas, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque o nosso orçamento depende do número de alunos que nós temos aqui, tá certo? Matriculados, o número de alunos que nós temos formados, né? Então, se tem muita evasão, se tem muita retenção, isso vai influenciando no nosso orçamento. Você tem mais de, né, eu somando aqui, tem mais de quase 15 anos de pró-reitoria já, né? Já passou por muitos desafios, mas é um debate constante, é um processo construtivo de diálogo. Quais são os desafios que você vê para os próximos anos? Então, nós hoje, a preocupação do planejamento é você ter dados consistentes, né? Então, isso a gente está conseguindo, né, realizar, né? Hoje nós temos dados importantes, dados consistentes, que permite a você, tá certo, e a toda a comunidade ir fazendo, tá certo, as análises, né? Então, o que a gente tem verificado? Com relação aos ingressantes, uma redução de ingressantes, até pelo mercado que acontece fora, né? Então, hoje você tem cursos, né, R$ 99,00, R$ 250,00, que vai entrando, né? Que as pessoas vão entrando, né, e já vão fazendo, se formando, o mercado vai absorvendo, né? Então isso é uma preocupação. E né? O ensino à distância também aumentou muito, os dados revelam Isso, que teve um aumento. está aumentando muito. Até o Ministério está preocupado, né? Porque alguns não têm a qualidade, né, desejável, né? Então tem que ter qualidade, né? Acima de tudo, são profissionais que estão sendo colocados no mercado. Então isso é uma preocupação, tá certo? A gente precisa entender as demandas da nossa sociedade e ir mudando, né? Então isso também é uma mudança de mentalidade, tá certo? Tá certo. E nós temos que entender o que está acontecendo, é a própria sobrevivência da universidade. Outro ponto, que nós estamos na região sul-ocidental da Amazônia, tá certo? Então, às vezes a pessoa fala, não, está na Amazônia e tal, mas quando fala Amazônia, às vezes só pensa lá no Amazonas, Manaus, né, Pará, Belém. E o resto da Amazônia você esquece. Então, nós precisamos, tá certo, fazer uma redistribuição melhor, né? Reduzir essas assimetrias que hoje existem aqui na região. Então, isso também é uma preocupação. Nós trabalhamos com essa preocupação quando a gente vem trazendo recurso para a universidade, para fortalecer a universidade, para ampliar a universidade, exatamente por isso, né, que a gente quer uma redução das assimetrias que ocorrem, tá certo, a nível regional, inclusive. Então, essas são as preocupações que aí vêm e, claro, a preocupação também sempre ligada ao orçamento. Então, se você tem um orçamento cada vez mais sendo reduzido, é preciso lutar, tá certo, para que esse orçamento tenha pelo menos o mínimo para se manter as universidades funcionando, né? Mas mesmo assim você tem que ir atrás de outras fontes de recurso, né? Então nós estamos mudando de patamar. Hoje a universidade tem 73% dos seus docentes, né, com doutorado qualificados, tá certo? Tem que entrar nos editais, né? Nós temos que ser protagonistas aí, né, nessa área aqui também, para essa região da FINEP, os editais da Amazônia. Tudo, tá certo? E o que puder, tá certo? Para a gente poder fortalecer cada um desses cursos. Esse ano, se tudo der certo, nós vamos fazer investimentos também em laboratórios, né? Porque é muito importante. Você tem aqui doutores, né? 73% do nosso quadro até para ajudar a fixar os doutores, né? Fixar doutores, e isso representa um custo para a sociedade. É a sociedade que é resposta. Então, qual é o novo patamar? Antigamente, a gente tinha a Universidade Federal do Acre, as pessoas formavam e iam assumir cargos do Estado, certo? Principais cargos e tal. Isso hoje já acontece muito pouco. Então, o que a sociedade pretende agora da universidade? Resposta com relação às suas demandas, seus problemas. Isso vem através da pesquisa, vem através da extensão. Então, nós temos que agir forte em extensão e pesquisa, né? Exatamente, a pesquisa é o caminho. Eu recebi aqui 2 professores da agronomia falando da importância, por exemplo,
da produção cafeeira aqui na região, que era uma cultura quase inexistente, mas que com a chegada da universidade, com os doutores trazendo, né, os seus experimentos e aplicando aqui na região, você já tem já a região surgindo aí novas possibilidades na economia local. Sem dúvida. E você formando o quadro, melhor, né? Porque às vezes você, não, vou entrar numa universidade, meu ideal é ser um servidor público. Não, o seu ideal tem que ser um empreendedor, né? Você tem que fazer essa economia ir para frente, você tem que se preocupar em empregar, né? Em produzir, né? Então, eu acho que essa mentalidade também é uma preocupação dentro das nossas... Tem que ser uma constante, né, professor? É uma constante. Olha, a gente agradece muito a vinda da reitoria itinerante. Eu acho que é bom ter o contato com a Pró-Reitoria de Planejamento, né, vindo aqui esclarecendo esses pontos. Eu me refiro também ao encontro de hoje da manhã, né? Nós estamos registrando aqui que hoje é terça-feira, 18 de março de 2025. Teve um encontro pela manhã em que a Pró-Reitoria de Planejamento fez um esclarecimento mostrando a trajetória desde 2012 até os dias atuais, né, com perspectivas de investimentos para o futuro também, de ações já realizadas e que virão. Muita coisa ainda virá, né, professor? Muita coisa, né? Então vamos torcer para que esse ano, né, tudo que a gente projetou, né, venha através dessa emenda e que não pare por aí, né? Porque hoje nós estamos em gestão, né, a professora Guida está em gestão, mas amanhã, né, poderá não estar, mas essa gestão precisa estar forte, né? A instituição continua e deve continuar firme e forte, e a gestão precisa ser forte para encaminhar com todos esses projetos. Eu conversei aqui com o pró-reitor de planejamento, o professor Ride, carinhosamente chamado de professor Ride, para quem eu abro para fazer suas considerações finais, porque isso aqui é o Media Lab, um espaço construído para a gente ouvir, saber do que se passa nas nossas instituições, da ciência para a nossa comunidade acadêmica e para a sociedade de maneira geral, do que nós estamos fazendo como servidores públicos. Então, esse podcast Prisma, que é gravado aqui no Laboratório de Mídias Digitais da Universidade, que também foi uma conquista a partir de recursos, de editais. É isso que a gente precisa, constituir um espaço para trabalhar, porque é disso que a gente gosta, né? Trabalhar pela instituição, assim como o professor falou, manter os doutores trabalhando nos seus laboratórios, pensando, produzindo para a instituição e para o desenvolvimento local, né, professor? Sem dúvida. Agradecer, né, especialmente a todos os servidores, né, da universidade, né? Eu acho que a reitora sempre coloca isso, né? Esse agradecimento, a gratidão é muito importante. Eu acho que temos excelentes servidores, né, que realmente, né, eles respondem às demandas, né? E agradecer professores, técnicos administrativos, estudantes, né, que estão lá, têm o seu compromisso, né, de saírem, né, bons profissionais, né? Aos nossos parlamentares, né, que têm se sensibilizado também com a universidade, a comunidade pelas suas demandas, né, e compreensão com a nossa universidade, que a gente pretende chegar o máximo, né, no interior, né? Então, agora vem Brasileia, né? Nós temos perspectiva de outros campos, né? Tomara que isso tudo dê certo. E o programa de interiorização também, que também vai, né, colaborando, fazendo com que a universidade chegue, né, nos seus mais longínquos rincões, né? Estamos conversando com o professor, pró-reitor de planejamento, professor Dr. Ricardo Ride. Muito obrigado, professor, por ceder esse espaço da sua agenda, que é muito corrida, de vir até aqui no nosso laboratório conversar conosco. Eu sou Mauro Shoa e esse é o Prisma Podcast. Muito obrigado pela sua audiência.